E aí, qual é a sua profissão? O que você faz para ganhar a vida? Bom, você saberia falar isso em inglês? A sua ocupação, o seu trabalho? Pois é, muita gente não sabe, então eu vou te ensinar nesse vídeo mais de 100 profissões e ocupações que as pessoas têm em inglês. Vamos lá então? So, let's get started. Bom, e se você está chegando aqui agora e precisa aprender inglês de uma vez por todas, passo a passo, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo. Se você quiser saber mais detalhes, está interessado no nosso curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp, tem o link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. Agora vamos falar das profissões e trabalhos que as pessoas têm. Como é que você falaria isso em inglês? Bom, primeira coisa, como que eu pergunto o que a pessoa faz da vida, o que ela faz profissionalmente? Então você pode perguntar, what do you do? Literalmente, o que você faz? What do you do? Quando as pessoas falam rápido, geralmente esse what do you, eles vão pronunciar what you. Então fica what do you do? What do you do? Você pode complementar falando what do you do for work? Para deixar bem claro, né, que você quer saber o trabalho da pessoa. What do you do for work? Ou what do you do for a living? What do you do for a living? O que você faz da vida? O que você faz para ganhar a vida? Vamos começar com a área educacional. Afinal de contas, I'm a teacher. Né? Eu sou professor. Então, professor você fala teacher. Um detalhe é que quando você vai falar a sua profissão, a sua ocupação, em inglês eles sempre usam o artigo indefinido. Então, eles vão sempre falar eu sou um, e aí você fala o seu trabalho. Então, por exemplo, eu sou um professor. I'm a teacher. Em inglês você tem que fazer isso, tá? Em português não precisa, a gente fala direto, eu sou professor. Mas em inglês sempre vai ter esse A, às vezes o N, quando a palavra começar com vogal. Se eu fosse um engenheiro, eu falaria I'm an engineer, porque engineer começa com vogal, então a gente usa N. Então, só essa observação aí para a gente começar. No meu caso, I'm an English teacher. Eu sou professor de inglês. Então você pode acrescentar a disciplina que você leciona. Então, I'm an English teacher. Se eu fosse professor de matemática, I'm a math teacher. Professor de química, I'm a chemistry teacher. E assim vai com qualquer disciplina que você ensine. Você pode falar também o nível escolar que você ensina. Por exemplo, I'm a kindergarten teacher. I'm a kindergarten teacher. Eu sou professor do jardim da infância, da educação infantil. Então, a educação infantil em inglês eles chamam de kindergarten. Se você dá aula a partir do primeiro ano do ensino fundamental, você pode falar I'm an elementary school teacher. I'm an elementary school teacher. Então, eu sou professor do ensino fundamental. I'm a high school teacher. I'm a high school teacher. Eu sou professor do ensino médio. Agora, se você é professor universitário, aí a coisa muda um pouco, porque os professores que dão aula nas faculdades e universidades, eles chamam de professor. Professor. Eu já dei aula na faculdade, então na faculdade eu seria chamado de professor. Então, I'm a teacher and I'm also a professor. Se você é diretor da escola, você diz I'm a school principal. I'm a school principal. Principal é o diretor de escola. Se você é reitor de uma universidade, aí você pode falar I'm the dean of a university. I'm the dean of a university. Eu sou o reitor de uma universidade. Reitor se fala dean. Se você trabalha na biblioteca, você é bibliotecário. Em inglês, I'm a librarian. I'm a librarian. Vamos falar agora da área médica. Se você é médico, você vai falar I'm a doctor. I'm a doctor. Você também pode falar I'm a physician. I'm a physician. Para falar médico, você tanto pode usar doctor quanto physician. Um detalhe aqui é o seguinte, doctor seria a palavra mais comum aí para o dia a dia, porém doctor também pode ser usado para alguém que tem um doutorado, que não é médico, mas estudou e fez o nível de doutorado. Então, numa universidade, você vai ouvir pessoas chamando professores de doctor. Hey, Dr. Philip, Dr. Philip. Mas é porque ele tem um doutorado em alguma área, mas não é médico necessariamente, tá? Agora, physician é especificamente para a área médica, então é um médico mesmo. Agora, dentro da medicina existem várias especialidades, então você pode incluir isso daí também. Por exemplo, I'm an eye doctor. I'm an eye doctor. Literalmente, eu sou o médico do olho, que a gente chama de oftalmo. Existem os termos mais técnicos, mais específicos, para as especialidades médicas, eu já vou falar disso também. Mas no dia a dia você pode simplificar, eles simplificam, então você pode simplesmente falar I'm an eye doctor. Você pode falar I'm a heart doctor, sou médico do coração. I'm a bone doctor, seria o médico dos ossos, né, o ortopedista.
Aqui eu estou falando sempre I'm, eu sou, só para deixar um padrão aí de exemplo, mas você pode falar que he is a doctor, she is a doctor. Então você pode usar essas palavras em qualquer frase que você queira. Eu preciso conversar com o oftalmo. Então você coloca aí na frase sem problemas. Mas para simplificar aqui, eu vou falar em todas as frases que eu sou tal profissional. Agora, se você quer ser mais específico, mais exato na sua especialidade médica, você pode usar I'm a pediatrician. I'm a pediatrician. Eu sou pediatra. I'm an optometrist. I'm an optometrist. Eu sou oftalmo. Tem um detalhe aqui que em inglês também existe a palavra ophthalmologist. Ophthalmologist. Existe uma diferença, não sei se tem alguma diferença em português, mas em inglês, optometrist é o oftalmo, ele vai fazer exames em você, né? Vai ver se o seu olho está tudo bem, vai prescrever algum remédio, vai prescrever alguma medicação se precisar, vai prescrever óculos para você. Então isso é o optometrist. Agora, quando eles falam ophthalmologist, é o profissional que, além de fazer tudo isso, ele é cirurgião. Então ele pode fazer cirurgias no olho. Então, para as coisas mais comuns é o optometrist. Agora, se é uma cirurgia mais complexa, algum problema no olho mais complicado, aí é o ophthalmologist. Eu acredito que em português não haja essa diferença, não sei. Se alguém sabe, deixa aí nos comentários. Você também pode ouvir a palavra optician, que na verdade se refere à pessoa que trabalha numa loja que fabrica os óculos, que faz os óculos, que vai pegar a receita médica e vai fazer o seu óculos. Isso daí é o optician, que aí não é um médico, tá? I'm a neurologist, que é o neurologista. I'm a cardiologist, cardiologista. I'm a psychiatrist, psiquiatra. I'm a dermatologist, dermatologista. I'm an obstetrician, é o obstetra. I'm a gynecologist, é o ginecologista. I'm a urologist, é o urologista. I'm a general practitioner, é o clínico geral. I'm a surgeon é o cirurgião. Aí você pode ter vários tipos de cirurgiões também. Por exemplo, I'm a vascular surgeon, cirurgião vascular. I'm a neurosurgeon, eu sou neurocirurgião. E por aí vai, né? Existem muitas especialidades aí, não dá para falar de todas que existem. Mas essas são as principais, as que você vai ouvir com mais frequência. Ainda na área médica você tem a enfermeira. I'm a nurse. Inclusive, nurse serve tanto para homem quanto para mulher, tá? É porque geralmente o pessoal aprende nurse, enfermeira, mas pode ser enfermeiro também. E se você quiser ser um pouco mais específico, você pode usar I'm a nursing assistant, que é o auxiliar de enfermagem, e I'm a registered nurse. Registered nurse seria o enfermeiro padrão. I'm a dentist é o dentista. Você pode pronunciar dentist, pronunciando o T, e você pode omitir esse T também, é muito comum na pronúncia rápida. I'm a dentist, até mais fácil de falar, né? I'm a pharmacist é o farmacêutico. I'm a dietitian, Dietitian seria a nossa nutricionista. Tem um detalhe que nos Estados Unidos existe uma diferença entre dietitian e nutritionist. Não vou explicar todos os detalhes aqui, mas basicamente dietitian pode tratar condições alimentares mais complexas do que nutritionist. Dá a impressão que seria o contrário, né? Mas na verdade é assim. Aliás, muitas profissões em outros países têm qualificações diferentes, obrigações diferentes, ou podem atuar em áreas diferentes do que acontece com o mesmo profissional no Brasil. I'm an occupational therapist. Eu sou terapeuta ocupacional. I'm a physical therapist. Seria o nosso fisioterapeuta. I'm a psychologist é psicólogo. I'm a therapist, sou terapeuta, né? Pode ser o terapeuta que trabalha nessa parte mais psicológica. I'm a veterinarian, eu sou veterinário. É comum eles encurtarem a palavra veterinarian para vet, né? I'm a vet. Só presta atenção que nos Estados Unidos você pode ouvir alguém falando I'm a vet, mas o cara na verdade é um veterano de guerra. Então é comum eles usarem a forma vet como uma abreviação de veteran. Veteran é o veterano. Então, conforme o contexto, você vai perceber se o cara é um veterano ou é um veterinário. I'm a social worker. Social worker é assistente social. I'm a personal trainer. Personal trainer é o personal trainer, né? A gente já usa em inglês. Vamos falar de algumas profissões na área científica. Você poderia ser um cientista. I'm a scientist.
Você pode ser mais específico, como I'm a biologist. I'm a biologist, eu sou biólogo. I'm a chemist. Chemist é químico. I'm a physicist. Physicist é físico. Cuidado para não confundir physicist, que é físico, né, o cara que estudou física, e physician, que é médico, que as palavras são um pouco parecidas. Você pode ser engenheiro. I'm an engineer. E você pode também especificar que tipo de engenheiro você é. Por exemplo, I'm a civil engineer. Civil engineer, engenheiro civil. I'm an electrical engineer. Electrical engineer, engenheiro elétrico. I'm a mechanical engineer. Mechanical engineer, engenheiro mecânico. I'm a software engineer. Software engineer é engenheiro de softwares. Environmental engineer é um engenheiro ambiental. E aí no caso da engenharia também tem outras especialidades, né? Não vamos falar todas aqui também. Você pode ser um técnico em alguma área. I'm a technician. Então, technician é técnico em alguma coisa. E aí também você pode especificar, por exemplo, I'm an electronic technician. Electronic technician é um técnico em eletrônica. I'm a mechanic. Mechanic é o mecânico. Bom, falando um pouco agora da área de negócios, de uma empresa, você teria aí secretary, I'm a secretary. Secretary é secretária, pode ser secretário também, então serve para os dois, tá? Porque a gente acaba associando muito secretary com secretária, mas pode ser masculino também. Inclusive a palavra secretary você vai ouvir se referindo a agentes do governo. Por exemplo, the defense secretary, é o secretário de defesa. Então você tem cargos no governo que são secretários e é a mesma palavra, tá? Secretary. Você pode dizer I'm an office worker. I'm an office worker. Né? Eu trabalho no escritório, que aí é mais geral, você não precisa explicar muitos detalhes. I'm an insurance broker. Insurance broker seria o corretor de seguros. I'm an accountant. Accountant é o contador, né, que faz a contabilidade. Também é chamado de tax advisor, que seria o que te aconselha sobre os impostos. I'm a human resources manager. Eu sou gerente de recursos humanos. Recursos humanos é comum eles abreviarem para HR, né, que é o H e o R. Então você vai ouvir pessoas falando também I'm an HR manager. HR manager. I'm a sales representative. I'm a sales representative. Eu sou representante de vendas. A palavra representative, você pode pronunciar representative, pronunciando esse T, ou omitir esse T que vem logo depois do N. Então aí fica representative, que é mais fácil de falar, inclusive. I'm a salesperson. Salesperson é um vendedor, em geral, que trabalha numa loja. I'm a receptionist. Receptionist é a recepcionista. I'm a consultant. I'm a consultant, que seria um consultor, pode ser para várias coisas. I'm a bank teller. Bank teller é o caixa de banco. A palavra manager é gerente, você pode usar para vários tipos de gerente. Por exemplo, tem o gerente do banco também, I'm a bank manager, e dá para usar em qualquer área que você seja gerente. I'm a router, or I'm a real estate agent. Então, tanto realtor como real estate agent é o corretor de imóveis. E se você está começando sua vida profissional, talvez você seja um estagiário ainda. Vai aprender a fazer as coisas. Então, se você é estagiário, você fala I'm an intern. Intern é o estagiário. Tem vários trabalhos que são mais criativos. Por exemplo, você pode ser designer. E a palavra já é em inglês, né? I'm a designer. Eu posso ser a web designer, pode ser a fashion designer, que seria o design de modas, pode ser interior designer, que é o designer de interiores. A palavra designer sempre tem a ver com quem faz um projeto, tanto um projeto do interior da sua casa, né, de decoração, um projeto de um site na web, né, os desenhos de moda, então isso é um designer. I'm a developer ou web developer, eu sou um desenvolvedor. Se for web developer, é um desenvolvedor web, né, que faz coisas para a internet. Geralmente as pessoas que desenvolvem programas ou coisas nesse sentido. O cara que desenvolve um aplicativo, então isso é um developer. I'm a computer programmer. Computer programmer, um programador. Eles usam também a palavra coder, né, o cara que escreve os códigos, né, que faz a programação, também é chamado de coder. I'm a photographer, fotógrafo. I'm a YouTuber. Hoje é muito comum ser YouTuber. I'm a musician. Musician é músico. I'm a tailor or seamstress. Tailor seria o alfaiate. Seamstress é a costureira. Nesse caso, eles têm nomes diferentes para o homem e para a mulher. I'm a gardener ou landscaper.
Então gardener seria o jardineiro, landscaper seria um paisagista. Se você trabalha na área de alimentação, talvez você seja um chef. I'm a chef, que é o chefe de cozinha. Ou I'm a cook, que é o cozinheiro. No restaurante ainda você pode ser a waiter, I'm a waiter, eu sou garçom. I'm a waitress, sou garçonete, que aí também tem uma diferença entre masculino e feminino. E também existe a palavra server. Você pode falar I'm a server, né? Você serve as mesas, mas aí é um termo neutro, não dá para usar para homem e mulher. I'm a host ou hostess. Em muitos restaurantes tem uma pessoa que recebe o cliente, vai encaminhar a mesa, vai verificar a reserva, então é como se fosse o anfitrião, né? Literalmente a palavra significa isso. Então essa pessoa aí eles chamam de host, se for homem, hostess, se for mulher. I'm a barista. Barista é o cara que prepara aqueles cafés todos incrementados. Ou I'm a bartender. Bartender é o cara que faz os coquetéis, né? Faz as bebidas. I'm a farmer. I'm a farmer. Eu sou um fazendeiro ou um agricultor. Porque farmer tanto serve para um fazendeiro quanto para um agricultor. A pessoa tem uma área de terra ali e cultiva alguma coisa ou cria alguns animais, então ele é farmer. Então farmer não precisa necessariamente ser o cara que tem uma grande fazenda, tá? Então eles usam o mesmo termo. Bom, falando um pouco da área de construção, né, se você trabalha na área de construção, você pode dizer I'm a construction worker. Construction worker, né? A pessoa que trabalha na construção. I'm a plumber. Plumber é o encanador. I'm an electrician. Electrician é o eletricista. I'm a contractor. Contractor seria o empreiteiro. I'm a police officer. Police officer é o policial. I'm a firefighter. Firefighter, que é o bombeiro. Você ainda pode ouvir os termos policeman e fireman, que é policial e bombeiro. Então tem muitos termos mais modernos que são mais neutros, igual police officer e firefighter, que estão sendo preferidos no uso aí do dia a dia. I'm a pilot, sou piloto. Pode ser commercial pilot, né, piloto comercial. I'm a commercial pilot. I'm a flight attendant. Flight attendant é o comissário ou a comissária de bordo, a famosa aeromoça. Antigamente se falava mais aeromoça, mas hoje o mais correto é comissário de bordo, porque hoje em dia também é comum ter homem e mulher nessa profissão. Você ainda pode ouvir termos como steward e stewardess, que seria o comissário, né, steward, e stewardess, a comissária, né, a aeromoça, mas já é mais raro você ouvir esses termos. Então use flight attendant, que é o mais usual hoje em dia. I'm a truck driver. Truck driver é o motorista de caminhão. I'm a cab driver. Cab driver é o motorista de táxi. Pode ser taxi driver também. Se você é motorista de alguma coisa, você é um driver. E se você é cabeleireira, I'm a hairdresser. Hairdresser é a cabeleireira. Pode ser também hairstylist. I'm a hairstylist. Agora, se você corta cabelo somente de homens, você é um barbeiro. Então, I'm a barber. Barber é o barbeiro, né? Geralmente o barbeiro vai fazer barba, cabelo e bigode. I'm a beautician. Beautician, que seria a manicure, que vai aí cuidar das suas unhas. I'm a house cleaner. House cleaner seria a diarista ou a empregada doméstica. Se usava o termo maid para empregada doméstica, para diarista, mas não é um termo muito comum hoje em dia. É mais comum se falar house cleaner. Agora, se você é dona de casa, se você não trabalha fora, você fica em casa para cuidar da casa, aí tem duas situações. Se você não tem filhos, ou seus filhos já são grandes, não moram com você, então você diz I'm a homemaker. Então, homemaker seria equivalente aí à dona de casa, né? A pessoa que fica em casa, não trabalha fora. Se você tem filhos pequenos, então uma boa parte do seu trabalho é cuidar das crianças, então é comum eles usarem o termo I'm a stay-at-home mom. Stay-at-home mom. Ou, às vezes o pai faz isso, I'm a stay-at-home dad. Então significa que você fica em casa, cuida da casa e cuida das crianças, né? Que é um mega trabalho. Bom, tem aí também translator and interpreter. Translator é o tradutor, geralmente translator é a pessoa que faz a tradução escrita e interpreter é a pessoa que faz a tradução falada. Então se eu estou traduzindo para você o que a pessoa está falando aqui em inglês, então nessa situação eu sou um interpreter. Se você me der um texto porque você precisa da tradução, aí nesse caso eu sou um translator. Muitas pessoas que trabalham nessa área fazem as duas coisas, por isso você vai ouvir o termo tradutor e intérprete. An interpreter translator. I'm a writer. Writer é escritor. I'm a journalist.
journalist, jornalista. I'm a lawyer. Lawyer é advogado. I'm a judge. Judge é o juiz de direito. Olha, tem muitas profissões e ocupações por aí. Claro que aqui eu não falei todas. Se tem alguma que eu não falei, depois deixa aí nos comentários. Agora, às vezes você não quer falar especificamente a sua profissão, a sua ocupação. Tem algumas formas um pouco mais gerais de você falar. Até porque às vezes você fala e a pessoa não sabe exatamente o que você faz, aí você teria que explicar, então às vezes complica. Então eu vou te falar de algumas formas que você pode usar para falar mais ou menos o que você faz sem ter que dar muitos detalhes. Ó, já aproveita e deixa o seu like aí, não esquece e se inscreve aí no canal caso você ainda não esteja inscrito. E clica lá no sininho para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Bom, se eu te perguntasse o que você faz para ganhar a vida, você poderia responder de uma outra forma também. Você poderia dizer assim, ó, I work in transportation. Então eu trabalho com transportes. Aí, claro, se a pessoa quiser saber mais detalhes, ela vai perguntar e você pode explicar, mas de repente você não quer ser específico, ou você faz alguma coisa nessa área que seria difícil ficar explicando ali em inglês, então você pode falar dessa forma. I work in e falar a área que você trabalha. I work in transportation, I work in education, né? Você trabalha com educação, na área da educação. I work in sales, trabalho em vendas, né? Com vendas. I work in agriculture, eu trabalho com agricultura. I work in the military, né? Eu sou militar. I work in customer service, eu trabalho com o atendimento ao consumidor. Você pode falar o local também. I work in an office. I work in an office, eu trabalho no escritório. I work at the bank, eu trabalho no banco. Você pode falar para a empresa que você trabalha, principalmente quando são grandes empresas que são conhecidas, né? Você pode falar I work for Google, I work for Microsoft, I work for United Airlines. E de repente você tem o seu próprio negócio, aí você pode falar I have a restaurant, ou I own a restaurant. Eu tenho um restaurante, ou I have my own business. I have my own business. Eu tenho meu próprio negócio. I'm the owner of a travel agency. I'm the owner of a travel agency. Eu sou o proprietário, sou o dono de uma agência de viagens. Bom, se você não trabalha ainda, se você é um estudante, aí você fala I'm a student. I'm a student. Numa conversa você falaria, né? Eu estudo tal coisa, estudo em tal lugar, mas você pode simplesmente falar I'm a student. E se você já não trabalha mais, já está aposentado, aí você fala I'm retired. I'm retired. But I used to be an engineer. Talvez você queira complementar, mas eu era engenheiro, eu costumava ser engenheiro. Ou I used to work at a bank. Ou eu costumava trabalhar num banco. Bom, então é isso. Tem bastante coisa aqui que vai te ajudar a falar da sua profissão, do que você faz no trabalho. So, that's it for now, guys. Thanks for watching and I'll see you next time.